capítulo 17, a partir do versículo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 17, nós vamos até o versículo 22. Versículo 17. Disse então Jessé a Davi, seu filho: toma agora para teus irmãos um efa, medida, deste grão tostado, e estes 10 pães, corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Seguinte: leva também estes 10 queijos ao seu comandante de 1000, e verás como passam teus irmãos, e trarás notícia deles. Ora, estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada, e deixando as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao arraial quando o exército estava saindo em ordem de batalha e dava gritos de guerra. Os israelitas e os filisteus se punham em ordem de batalha, fileira contra fileira. E Davi, deixando na mão do guarda da bagagem a carga que trouxera, correu. Tá bom, só até aí. Senhor, nós queremos colocar essa palavra nas tuas mãos e rogar a ti que o teu Espírito Santo venha falar conosco nessa manhã. Fala com cada um de nós. Nós tributamos a ti toda a glória, toda a honra, todo o poder e todo louvor. Eu quero conversar com a igreja nessa manhã sobre um assunto que envolve certamente a vida de Davi, mas envolve também a minha vida, a sua vida. E eu coloquei como título dessa mensagem: conheci a Deus, e agora? Você teve um encontro com Deus, ou você se converteu, mas o que acontece a partir de agora? Você vê Paulo falando para Timóteo: segue esse caminho que a sua avó te ensinou, que a sua mãe te ensinou, combata o bom combate de Cristo Jesus. Interessante que ele também diz assim: ensina a homens idôneos e fiéis essa palavra. Então você vê que a vida, a partir do momento quando você tem um encontro com Deus, ela tem uma sequência, ela tem um caminhar. O apóstolo Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas há pessoas que elas estacionam, elas param. Infelizmente algumas retrocedem. Por tantas situações acabam retrocedendo, acabam se voltando contra Deus, enfim, são várias situações que acontecem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: quando alguém fala de Davi, o que vem à sua memória? O que você pensa? Quando você vê alguma coisa sobre Davi, o que você pensa de imediato? Se eu perguntar para o grupo de intercessão, provavelmente vão falar das guerras, da batalha que ele teve. Se eu perguntar para os levitas aqui, vão falar que é um grande adorador. Se eu perguntar para a Diana, vai dizer: não, um grande adorador. Ele dançava, inclusive. Sabia que Davi dançava, inclusive, pulava, dançava. Se eu perguntar para uma criança, a primeira coisa que ela vai falar: não, é Golias, né? Davi e Golias. Mas o que Davi fala hoje na sua vida? O que o Espírito Santo quer falar conosco nessa manhã sobre Davi? Então, nós lemos aqui, e a gente vê que um jovenzinho pastor, de repente Deus pega esse jovem e leva esse jovem por um caminho que talvez ele não contasse. Muitas vezes Deus faz assim com a sua vida. Deus pega você, que talvez é o menorzinho ali, porque quando Davi foi
Samuel, o profeta, foi se apresentar na casa de Jessé. O pai apresentou todos os filhos, achando que aquele deveria ser o ungido, escolhido, mas não estavam ali. Ou seja, Deus tem os seus planos. E, querido, Deus te escolheu para você ir e dar muitos frutos. Deus te escolheu. Deus te capacitou. Interessante que a primeira situação que a gente vê aqui na vida de Davi, Jessé fala para ele: olha, pega essa medida aqui de pães, pega esses queijos, leva lá para o chefe, para o comandante. Quando Davi chega naquela situação, a primeira coisa que chama a atenção dele é que ele ouve um barulho de guerra. Queridos, quando você entra nessa jornada, se prepare para uma guerra. Quando você entra nesse mundo espiritual, quando você se torna um homem, uma mulher de Deus, não tem volta. Você entra numa batalha espiritual e a gente precisa entender essa batalha espiritual. Há muitos comentários, há muitas coisas por aí que dizem, mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero dizer é que aqui Davi, um jovenzinho, quando ele tem um encontro com Deus ali, ele se vê afrontado pelo diabo. E quando você se vê afrontado pelo diabo, não se conforme, não recue. Muitas vezes o diabo vem nos afrontar e nós ficamos amedrontados. E Davi fica indignado de ver como uma pessoa derrotava todo o exército de Israel. E muitos crentes estão sucumbindo, estão caindo, estão enfraquecendo, porque não estão olhando, não estão tendo um olhar de olhar para Deus. Ei, Deus é aquele que cuida da sua vida. Deus cuida da nossa pátria, Deus cuida da nossa cidade. Deus é fiel. Então o primeiro desafio que a gente vê aqui na vida de Davi é ele enfrentar um gigante. Eu não sei o que aconteceu quando você se converteu. Não sei se você teve uma vida assim tranquila, se você melhorou de vida. Não sei se você passou a ter muita fé ou pouca fé. Eu não sei se você teve gigantes aí na sua frente. Eu não sei o que aconteceu, mas cada um tem a sua história. E quando eu olho para Davi, quando eu olho para Paulo, quando eu olho para Timóteo, o que eu vejo na vida desses homens? Eu vejo várias etapas acontecendo e a gente passando por essas etapas. Aprenda uma coisa: não pule etapas. Tem pessoas que ela se converte hoje e ela já acha que é uma super maturidade. Ela já acha que ela tem condições de fazer muitas coisas. Pois bem, Davi tinha essa ousadia. Davi era realmente um homem segundo o coração de Deus. Mas eu quero mostrar algumas etapas na vida de Davi, que se não fosse um brotar de arrependimento na vida dele, ele não seria o que nós hoje conhecemos como um homem segundo o coração de Deus. Queridos, tem muitas etapas na nossa vida. A gente passa por lutas, a gente passa por situações, né? Por tantas coisas acontecendo no mundo. A gente olha para Israel e vê o que está acontecendo. A gente vê lá o líder palestino cumprimentando o líder de Israel. A gente sabe que aquilo ali não é uma verdade, é uma coisa, não vou dizer nem política, mas uma situação de momento. Jesus disse que um dos sinais, ele disse assim: quando ouvirem falar de paz e segurança, haverá repentina destruição. Não que eu seja contra qualquer tipo de paz, muito pelo contrário. A palavra diz: orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Então, queridos, eu tenho buscado Deus nesses dias e orado e clamado ao Senhor, falando: Senhor, cuida da nossa vida. Eu não sei o que vem dessa geração tão robotizada aí pela frente,
Eu volto e meia, eu falo isso porque eu vejo os jovens hoje mais preocupados, não jovens, mas crianças e adolescentes que entendem muito bem de um celular, de uma rede social, mas não conhecem as Escrituras. Quem está estudando sobre fé, e eu estou na 5ª lição, nas minhas células, tem gente que já está na 10ª, na 8ª, não? E nós estudamos semana passada sobre Josué. Deus falando para ele: Josué, medita nessa palavra. Como você vai meditar se você não lê? Então, nós precisamos separar um tempo para Deus. Gente, Deus não conta o seu tempo se você ficar 1 hora, 2 horas. Não é isso. Mas se você todos os dias se apresentar diante de Deus e falar com Ele, você vai ver como a sua vida vai mudar. Eu não estabeleço o horário. Às vezes eu fico um bom tempo, às vezes são 10 minutos, às vezes é 5 minutos, mas é importante você separar um tempo para Deus, porque Deus todos os dias separa um tempo para você, todos os dias. E eu agradeço a Deus todos os dias. Deus, obrigado pela vida, obrigado pela vida. Vamos agora ao segundo livro de Samuel, capítulo 5. Davi se torna rei de todo Israel. Não vou entrar aqui na história de Golias, como aconteceu, você conhece bem a história. Mas eu creio que o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa manhã é sobre algumas etapas que podem acontecer na nossa vida, mas que nós podemos evitar alguns problemas se nós obedecermos a palavra de Deus. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 3 até o versículo 5. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez aliança com eles em Hebrom perante o Senhor. Ungiram a Davi rei sobre Israel. 30 anos tinha Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Por isso que quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Davi foi algo profético, direcionado a Jesus. Com 30 anos ele inicia um reinado e reina por alguns anos. Mas o que eu queria hoje compartilhar é que aqui Davi parece que começa a confiar um pouco na sua maturidade. Bem, agora eu sou um rei. Agora eu não sou mais aquele pastorzinho de ovelhas. Agora eu não tenho mais aquelas ovelhas somente, mas agora eu tenho uma autoridade. Agora eu sou um rei. E parece que Davi começa a confiar muito somente na sua autoridade. Querido, não confie na sua maturidade. Vigie. Davi aqui, ele quis agir por conta própria. Ele estava indo bem. E o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa manhã? Quantas lideranças começaram bem? Quantas pessoas começaram humildezinhas, simplesinhas, e quantos líderes começaram com 3, 4, 5 pessoas, e depois se tornaram centenas e milhares. E eu não estou dizendo que isso é errado, mas o que eu estou querendo abordar nessa manhã, o que eu creio que o Espírito Santo quer falar conosco, é que nós precisamos cuidar da nossa vida. Nós precisamos vigiar muito. Nós precisamos estar conectados com Deus. Agora, olha para Davi. Pensa num salvador de pátria. Israel falido, derrotado, Israel acabado, e Deus usa este homem para resgatar a dignidade daquela nação. Literalmente um salvador de pátria. Ele devolve a paz e ele monta um grande poderio militar à nação. Israel se torna uma nação muito forte, se torna uma nação vigorosa, uma nação poderosa. Então Davi estava ali, Deus era com ele, mas houve um momento em que Davi
começou a confiar muito nele mesmo. E eu estou insistindo nisso, porque eu vejo muitos ministérios se levantando aqui. Eu estou insistindo nisso porque eu vejo que músicos começaram com humildade e depois cresceram, se tornaram famosos, tão famosos que parece que são mais famosos do que Deus. Parece que são pessoas que querem elas brilharem. E Deus está no momento de resgatar a sua noiva, resgatar a sua igreja e pegar essas pessoas e dizer: olha, ei, vocês precisam voltar a ser servos. Vocês precisam voltar a olhar para mim. Há muitas pessoas que infelizmente a soberba no coração, a altivez, queridos, é muito perigoso quando você acha que sabe mais do que alguém. É muito perigoso quando você acha que só você está certo. É muito perigoso quando você começa a confiar muito no seu taco. Se você está em pé, ou se você caiu, saiba de uma coisa: Deus é aquele que te sustenta. Deus é aquele que pode te segurar. Deus é aquele que pode comandar a sua vida. Deus é aquele que pode mudar a sua história. A nossa luta não é contra pessoas, contra carne, contra sangue. A nossa luta definitivamente não é. Nós temos uma batalha nas regiões celestiais, e é com essa batalha que eu e você precisamos nos preocupar. Intercessão é estar diante de Deus todos os dias, orando, buscando, clamando e falando: Senhor, muda a minha nação, muda meu estado, muda a minha família, muda a minha vida. Mas eis que numa tarde, Davi experimenta o fracasso. Eu não vou ler aqui o texto, a gente quer correr um pouco, mas numa bela tarde, Davi, voltando de guerra, ele vivia nas batalhas, ele resolve, numa tarde da sua sacada, olhar para algum lugar, e ele estava ali, parece que muito confiante, mas de repente seus olhos miram em alguém. E até o fato de olhar, tá, tudo bem, não é esse o problema. O problema é que o olhar de Davi sobre aquela pessoa começou a gerar na mente de Davi muitas coisas. E aí eu volto a dizer: se Davi ali fugisse daquela situação, se ele fizesse como José, mas ele parece que confiou nele: bom, eu sou o rei. Queridos, muito cuidado, não se acomode na sua vida. O diabo não está de brincadeira. O diabo não está de brincadeira. As igrejas hoje, chamadas evangélicas, elas têm uma liberalidade na área sexual aumentando de uma forma muito esdrúxula. E nós que aqui queremos ensinar santidade, queremos falar sobre isso, às vezes fala: poxa, mas vocês são rigorosos. Aí vem perguntas: mas a Bíblia não fala sobre namoro, e uma série de coisas, sabe, que às vezes a gente fica perdendo tempo com isso. Mas a palavra é: santificai-vos. Josué só conseguiu vencer depois que ele entrou na santificação. E santificação não é só falar: eu vou fazer um jejum, fazer uma oração. É ter uma vida com Deus. É ter uma vida com Deus. Sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. Sabe, ser santo é você ter liberdade. Ser santo é você respeitar sua esposa, é você respeitar seu marido, é você honrar pai e mãe, é você abençoar os seus filhos, é você amar o seu inimigo, é você orar por aquela pessoa que está te perseguindo. Ser santo é você olhar para o teu adversário e abençoar aquela vida. Hoje parece que não estamos mais dispostos a dar a outra face, a dar a capa, a caminhar nenhuma milha. A nossa paciência está zero. Alô, você está me ouvindo? A nossa paciência está zero. Nossa paciência está zero com o nosso colega de trabalho.
A nossa paciência está zero em muitas coisas. E Deus coloca na palavra como fruto do Espírito paciência, mansidão, domínio próprio. O que anda entulhando o seu coração, meu irmão querido, o que anda dentro do seu coração, a boca fala do que o coração está cheio. Se você se enche do Espírito de Deus, nada vai roubar a sua paz, nem política, nem candidatos, nem partidos, nada, absolutamente nada. A Bíblia diz: nada, absolutamente nada pode roubar a nossa paz, a nossa comunhão com Cristo Jesus. Não pode, queridos. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, elas irão permanecer. Elas irão permanecer. E Davi enfrenta o fracasso porque ele confiou nele. Ele achava que ele estava muito maduro. Ele olha para aquela mulher e ele começa a já imaginar. E a história diz que ele faz coisas absurdas. Ele embebeda o marido daquela mulher. Ele faz atrocidades. Mas Davi fez isso? Fez. Ele manda matar aquele cidadão. Então, ou seja, ele se torna um assassino. Ele adultera com aquela mulher. Alô? Você está me ouvindo? Queridos, nós precisamos vigiar. O diabo não está de brincadeira. Maridos, cuidem das vossas esposas. Cuide. E vice-versa. Nós precisamos. A família é o centro de todo o plano de Deus. Família é algo que fala de Deus. Deus é família. Mas a história segue. E Davi enfrenta tantas situações. Mas sabe, deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. E tem muitas pessoas que não gostam disso aqui. Ninguém gosta de ser confrontado. Eu também não gosto. Mas muitas vezes é o confronto que vai te levar a você acordar e ao arrependimento. Você está me ouvindo? Posso continuar mais um pouco aqui? Vocês não vão falar como aqueles discípulos falaram para Jesus, né? Mestre, é muito duro esse discurso. E diz ali que os caras começaram a ir embora. Começaram a vazar, né? Estava todo mundo embora. E o mestre chega para Pedro e fala: Pedro, quer ir também? Vai embora. Mas Pedro tem uma revelação ali e diz: como eu irei se só tu tem palavra de vida eterna? Um confronto com Deus, com o Senhor Jesus, muitas vezes dói no nosso coração. Quando você se olha no espelho e vê que é pecador, e deixa eu te falar uma coisa, você é pecador. Sabe por quê? Porque você morre, você sente dores. Se nós não tivéssemos pecado, nós não sentiríamos nada. Agora, o pecado não pode ter domínio sobre a tua vida. O pecado não pode nos dominar. Ele nos assedia, nos faz propostas, mas cabe a nós tomarmos a decisão. Deus chega para Caim, depois de tudo que ele fez, e fala: Caim, o pecado está aí, jaz à sua porta, cumpre a ti dominá-lo. Jovens, sede santos. Jovens, se purifiquem. Jovens, estejam na presença do Senhor. Estejam na presença do Senhor. Não é fácil. Não é fácil. Eu vejo aqui os pais que já têm filhos aí já para namorar. Alguns, né? A Valéria já tem filha casada. E os outros vão casando. E por aí vai. Mas, queridos, é uma geração que está difícil. Se você for pensar hoje, não dá para ligar a televisão nem meio-dia mais. Não dá. A sensualidade é algo, e eu vejo esses jovens, como eles vão sobreviver nisso. Onde habitou o pecado,
abundou a graça de Deus. Pais, inculquem em vossos filhos a palavra de Deus, e quando eles se tornarem jovens, adultos, eles não irão se esquecer. Eu creio que o Caio vai voltar, Rose. Eu creio. Nem que for com a corda no pescoço, mas vai. No bom sentido, né? Traz. Nem que me arrastando, né? Porque esse mundo seduz. Mas Davi não ficou no fracasso. Mas sabe quando ele acordou? Foi quando ele quis fugir de um confronto. E ali o profeta, em outras palavras, dá uma exortada nele, chama-lhe a atenção e ele acorda. E quando ele acorda, a história de Davi começa a mudar, e ali ele se torna o grande Davi. Vem comigo, 2 Samuel, capítulo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Do primeiro versículo até o 10. Daí o Senhor, pois, enviou Natã a Davi, e entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera em companhia dele e seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado, para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. E disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Então disse Natã a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa de teu senhor, as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o Heteu mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Vamos avançar um pouquinho mais lá na frente. Nós estamos no versículo 9, então vamos no 10. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Vamos lá. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz deste sol. Pois tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e à luz do sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Eu olho para isso aqui, eu vejo a grande misericórdia de Deus, e eu queria te dizer nessa manhã: não fuja do confronto. Não fuja quando Deus chegar em você e falar: ei, esse caminho está perigoso. Mas ninguém cai assim com facilidade. É um processo, são etapas, sabe? Eu não estou falando só da área sexual, não. Eu estou falando de várias situações. Quando a sua boca é usada para falar uma palavra torpe, você está ferindo o coração de Deus. Quando fala mal de um irmão, você está ferindo o coração de Deus. Quando você age na sua carne, você está ferindo o coração de Deus. E Davi, por aquela atitude, olha o pacote que ele trouxe para a sua família: maldição e maldição e maldição e maldição. E ele
E o profeta chega para ele e conta essa história, e ele jamais iria imaginar que o profeta estava falando dele. E ele disse: olha, essa pessoa que fez isso tem que matar, tem que restituir, tem que morrer. Quantas vezes nós transferimos para o outro? Quantas vezes nós falamos: eu não sou assim. Jesus conta a história de um publicano. Quase que eu falei republicano, acho que é foda por ele. Um publicano e um pecador. O publicano chega diante ali e começa a dizer: Deus, eu dou o dízimo, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não sou como este pecador aí, eu não sou como esse cara. Davi estava mais ou menos assim: esse cara que fez isso tem que morrer, tem que restituir. O confronto, muitas vezes, você acha que é para o outro, você nunca acha que é para você. Você acha, aquilo serve para, poxa, se aquela pessoa faltou no culto hoje, devia estar ouvindo, devia estar aqui. Você está doidinho para chegar para ela, você está gravando aqui, vou mostrar. Olha, você devia ter ouvido essa palavra. Mas talvez seja para você, para mim, para nós. O confronto dói, mas é o confronto que nos leva a um arrependimento. Posso ouvir um amém? É o confronto. E Davi, quando foi confrontado, quando ele caiu em si, e nós lemos aqui que ele fala: Deus, pequei contra o céu e pequei contra ti. Amados, às vezes nós temos facilidade para falar da falha do outro, do pecado do outro, mas nós não temos muitas vezes o confronto nos direcionado a Deus e falar: Senhor Deus, eu pequei contra ti. Vou te dizer uma coisa: você dá glória a Deus por estar vivendo na época da graça, porque a graça é a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Mas para encerrar, Romanos capítulo 6, a partir do primeiro versículo, para você não sair daqui falando: não, eu estou na graça, né? Porque hoje aí tem pastores que estão trocando a esposa de 60 por uma de 20, ou por 2 de 30, ou por 3 por aí vai. Onde vai parar isso? Onde essas coisas vão parar? Meu Deus, misericórdia. Eu, quando brigo com a minha esposa, me dá uma angústia. Eu fico: meu Deus, me dá graça para... Eu discuto com a minha esposa também, viu? Não vou aqui falar aqui que isso não existe não, tá? Mas existe perdão, sabe? Existe perdão. Muitas vezes o casal briga, vai dormir, um vira o barrigão para o outro lado, a outra vira as costas para cá, e o diabo deita no meio. É verdade, não é? Não se põe o sol sobre a vossa ira, sabe? Queridos, eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que o confronto nos leva a chegar diante de Deus e falar: Deus, me ajude. E eu quero ser usado como voz profética nessa manhã, não para te trazer um peso, mas para dizer que Deus conhece o seu coração. Deus sabe que aquilo que você está passando está além das suas forças. Você não está aguentando, você não está suportando. Mas Deus está te dizendo nessa manhã: ei, eu sou Deus, e da mesma maneira que eu consertei a vida de Davi, eu vou consertar a sua. É isso, porque nós não acreditamos mais. A dor é tanta que a gente não vê mais esperança. Capítulo 6, está aí? Primeiro versículo, para a gente correr aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Tem gente que fala isso: estou na graça, sou predestinado, sou eleito, está eleito, e por aí vai. 2, vamos correr um pouquinho agora. De modo nenhum, nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Que deixa eu te falar uma coisa: se nós já morremos para o pecado, nós não podemos mais viver nele.
apesar de sermos pecadores, apesar de termos lutas. Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Versículo 5. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, o nosso homem velho foi crucificado com Ele lá na cruz, aleluia, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais, a morte não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez por todas, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como revividos deve ser dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhes obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. É fraca mesmo, gente. Pois assim como apresentaste os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ficar em pé. Queridos, eu queria que nessa manhã você olhasse para a cruz, e você olhasse para dentro de si e perguntasse: Deus, qual é o Golias que eu tenho que derrotar? Porque nós começamos falando de Davi derrotando Golias quando ele era jovem, mas o maior Golias de Davi foi ele mesmo. Foi quando ele foi confrontado, foi quando foi apresentado a ele aquilo que ele estava vivendo, quando o seu pecado aparece na cara dele. Ali ele precisava tomar uma atitude. Ei, até quando você vai ficar esperando? Um dia eu faço isso. Cuidado. Cuidado. Nós não sabemos até quando vai a nossa vida. Nós precisamos todos os dias olhar para a cruz. Queridos, preste atenção, olha aqui para mim.
Olhe para a cruz de Cristo Jesus. O preço foi alto. O preço que foi pago ali na cruz foi muito alto. E na cruz Ele me libertou. Na cruz Ele te libertou. Eu quero olhar todos os dias para a cruz e falar: Senhor, jorra esse sangue todos os dias. Se andarmos na luz como estamos na luz, permanecemos nele, e o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Aquele que diz que não tem pecado já mentiu. Mas o pecado, como nós lemos em Romanos, não pode ter mais domínio sobre a nossa vida. Feche teus olhos, coloca a mão no seu coração e pergunte para Deus: Deus, qual é o gigante que eu tenho que derrotar hoje na minha vida? Muitas pessoas aqui têm enfrentado batalhas e têm vencido. Muitas pessoas aqui estão vivendo e sobrevivendo pela graça de Deus. No momento de crise, você diz: Deus, como eu consegui nesse mês não ficar no vermelho? Como eu consegui, Senhor, sair de uma situação de falência para uma vida de vitória? Como eu consegui, Senhor, pagar os meus funcionários? Como eu consegui, Senhor, trabalhar o mês todo, colocar a gasolina no carro? Como eu consegui, Senhor? Como eu consegui? Como eu consegui, Senhor, ajudar aquele que estava necessitado? Como eu consegui, Senhor, ofertar para o Projeto Atos e pessoas foram abençoadas? Como eu consegui, Senhor? Ah, Senhor, vá nos confrontando nessa manhã. Queridos, antes da gente cantar o cântico aqui, eu queria que você se analisasse diante de Deus agora. Sabe, o Senhor está te confrontando. Olha o gigante que está aí dentro. E não transfira a culpa para ninguém. Não faça como Eva. Foi o Adão. Pelo contrário, não faça como Adão, foi a Eva, a mulher que tu me deste. E a Eva, foi o diabo. Não, olhe, queridos, tenha coragem nessa noite de olhar para si e falar: Deus, eu pequei contra ti, eu preciso da remissão, eu preciso olhar para a cruz, porque a cruz me libertou. Meu escrito de dívida que havia contra mim não existe mais, Senhor. Eu sou salvo. Diga assim, repita comigo: eu sou salvo. Repita com convicção: eu sou salvo. Queridos, essa salvação não tem preço. Essa salvação foi paga por um alto preço lá na cruz do Calvário. Jovens, voltem-se para o Senhor. Volte à prática das primeiras obras. Volte. Deus não é um Deus acusador, jamais. Mas Ele nos confronta. E Ele diz: filho meu, me dá teu coração, volta para mim, arrepende-te, volta. Senhor, eu quero colocar cada vida que está aqui nessa manhã no teu altar. Eu quero rogar a ti, Pai, que essas vidas saiam daqui nesta manhã transformadas pelo poder das boas novas do Evangelho transformador. Que nós possamos sair daqui hoje com o nosso coração ardendo para ganhar almas desse mundo perdido. Livra-nos, Senhor, de perder tempo com discussões políticas e qualquer outra coisa, mas que nós possamos, Senhor, dar o nosso tempo a Ti, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E Tu vais acrescentar na nossa vida aquilo que nós estamos precisando no nosso cotidiano, Senhor. Livra-nos, Senhor, das palavras torpes, dos palavrões. Livra-nos, Senhor, da ira do coração, do ódio, do rancor.
Oh Deus, eu quero pedir a bênção para os casais, para os casamentos. Senhor, restaura, renova, cura. Oh Senhor, quebra, Senhor, todos esses gigantes que ainda existem na nossa vida, que possam cair por terra hoje. Todo entulho que ainda está dentro de nós, toda religiosidade. Ah, Senhor, passa com o teu bálsamo sobre nós agora. Passa, passa. O Senhor vai começar a passar agora na sua vida. Recebe aí. Eu quero declarar em nome de Jesus que anjos do Senhor estão entrando neste lugar, e que o Espírito Santo de Deus está chegando até você nesse momento. Comece a receber, comece a receber, comece a falar em línguas agora. Comece a abrir a sua boca, comece a falar com Deus, comece a falar com Ele. Não deixe o diabo falar: você não pode falar em línguas. Ah, você não pode, você não tem direito. Tem sim, porque lá na cruz o direito foi adquirido. É direito adquirido. A nossa salvação, a nossa redenção, o nosso milagre, a nossa ressurreição é um direito adquirido lá na cruz do Calvário. Oh,